E aí, pessoal, continuando aqui com a nossa segunda aula sobre máximo divisor comum, vamos para um exemplo bem prático, tá? Nós já entendemos na aula 1 o que são divisores e como nós calculamos para saber a quantidade de divisores de um número. Agora vamos para um exemplo prático, beleza? Para entendermos o que é o máximo divisor em comum. Repito, entendermos e não decorarmos. Então, ó, vou colocar aqui. Imagine que nós trabalhamos numa madeireira, tá? E nós temos aqui, ó, uma tábua. Na sua região pode chamar de tora, seja lá o que for. Um pedaço de madeira, tá? Pronto. Digamos que esse pedaço de madeira aqui, ó, essa tábua, contenha 6 metros, tranquilo? Nós podemos cortar essa madeira em vários pedaços, tá? Eu vou cortar em dois. Aqui, ó. Fazer um corte aqui. De tal forma que aqui nós temos 5 metros e aqui nós temos 1 metro, tá? Mas o objetivo que eu queria inicialmente era que nós cortássemos essa madeira aqui, essa tábua, de tal forma que todos os pedaços, independente de quantos pedaços sejam, tenham o mesmo tamanho, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui mais para cima um pouco. Nós temos 6 metros de madeira, não é isso? Nós podemos cortar em pedaços de 1 metro. Assim, nós vamos ter 6 pedaços, né? E todos eles vão ter o mesmo tamanho. Nós podemos cortar também, ó, em pedaços de 2 metros. E nós vamos ter 3 pedaços. Nós podemos cortar em pedaços de 3 metros, tá? E também podemos, ó, deixá-la com os 6 metros. Assim nós teríamos um pedaço de 6 metros. Tranquilo até aqui? Então, ó, notem que, se eu dividir o 6 em 5, não vai dar todos os pedaços iguais. Se for em 4, também não. Não é isso? Notem que, subir aqui um pouquinho a folha, que isso aqui, ó, são os divisores de 6. Deu para perceber? Que 1, 2, 3 e 6 são os divisores de 6. Tranquilo? Os divisores são quando nós dividimos algo, tá? Por o seu divisor e não sobra resto. Ou seja, se nós pegarmos um exemplo prático, que seria uma madeira, uma tábua de 6 metros, nós podemos dividir por 1, por 2, por 3, por 6 metros e não vai sobrar nenhum pedaço que seja diferente dos demais. Tranquilo até aqui? Vamos para outra ideia. Outro exemplo para nós entendermos aqui essa mesma situação. Tá? Para poder introduzir a ideia de máximo divisor comum. Colocar aqui mais outro pedaço de madeira. Esse outro pedaço de madeira, ele contém 12 metros. Tá? Subir um pouco. Ele contém 12 metros. Esses 12 metros, eu quero dividir essa madeira em tal forma que todos os pedaços, após a divisão, tenham o mesmo tamanho. Então, ó, se eu tenho um pedaço de 12 metros, eu posso dividir ele como sendo de 1 metro, como sendo de 2 metros, como sendo, subir aqui, ó, isso, como sendo de 3 metros, como sendo de 4, como sendo também de 6 metros e o próprio 12. Nós podemos deixar ele inteiro e ficar um pedaço de madeira de 12 metros. Se dividirmos em pedaços de 1 metro, vamos ter 12 pedaços e não vai sobrar nenhum que seja diferente dos demais. Assim como também o 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Notem que, mais uma vez, essa daqui, ó, vou pegar aqui a caneta preta, essa daqui é a sequência dos divisores de 12. Ou seja,
nós pegarmos o 12 e dividir por qualquer um desses números, não vai sobrar resto em sua divisão. Aqui nós temos os divisores de 12. Beleza? Vamos agora colocar uma situação em que tenha esses dois pedaços de madeira, tá? Vou colocar aqui, ó. Subir mais um pouco a folha. Que agora sim nós vamos entender, pessoal, a ideia de máximo divisor comum, tá? Digamos aqui, ó, nós temos a madeira de 6 metros, não é isso? E também a madeira de 12 metros. Não é isso? Se eu dividir, vejam só, a madeira de 6 metros, de tal forma que não sobre nenhum pedaço dos diferentes dos demais, eu posso dividir por 1, por 2, por 3 e por 6. Não foi isso que nós vimos anteriormente? E o 12, nós podemos por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. Não é isso? Sabendo que, vou colocar aqui certinho, isso. Sabendo que na primeira sequência nós temos os divisores de 6 e aqui os divisores de 12, não é? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho as duas tábuas, uma de 6 metros e uma de 12 metros. Eu quero dividir ambas as tábuas, tá, em pedaços iguais, para que, quando eu juntar todos os pedaços, eu veja que todos os pedaços têm o mesmo tamanho. Aí eu pergunto, de quanto eu posso dividir as duas tábuas, de quantos metros cada pedaço pode ter, para que não sobre nenhum pedaço em uma das duas tábuas que seja diferente dos demais. Eu posso dividir, ó, essa tábua em pedaços de 1 metro, que aqui, ó, que eu tenho, que aqui o 6 pode ser dividido por 1 e também o 12 por 1. Aqui eu posso dividir por 2, ó, em 2 metros. Eu posso dividir em pedaços de 6 metros, de 6 não, de 3, que é aqui, ó, o 12 também dá por 3. Podemos dividir em pedaços de 6 metros. Podemos dividir em 4? Não, porque aqui, ó, eu quero as duas tábuas agora, né? Se eu dividir os 6 metros em 4, vai sobrar um pedaço de 2 metros. Se eu não, aqui também nós temos o 12. O 6 aqui não dá para dividir por 12 porque nem 12 metros tem 6. Então, ó, sabendo que aqui são os divisores de 6 e aqui os divisores de 12, nós vamos ter os divisores em comum. De quem? De 6 e 12. Quem são os divisores em comum? Ou seja, que dá para dividir as duas tábuas, tá? Para essa situação hipotética que nós estamos lançando para vocês, que não vai sobrar nenhum pedaço que seja diferente dos demais. Nós podemos, os divisores em comum são o 1, o 2, o 3 e o 6. Entendido até aqui? Qualquer coisa, só colocar aqui nos comentários que eu ajudo todos vocês. Beleza? Então, pessoal, ó, eu tenho esses divisores em comum. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta. Qual o maior pedaço possível, tá? Em que eu vou cortar as tábuas, tá? Deixa eu baixar aqui. Para que eu tenha o maior pedaço possível e não sobre nenhum resto. Eu tenho os pedaços, as opções que eu tenho. 1, 2, o 3 e o 6. Qual o maior pedaço que eu posso dividir? Seria o 6. Tábuas de 6 metros. Na primeira nós não iríamos dividir e na segunda nós iríamos dividir em duas partes de 6 metros. Nós íamos ter um total de 3 tábuas, tá? De 6 metros. Então, entre os divisores em comum, o maior deles, ou seja, o máximo, é o 6. Deu para entender agora a ideia? O máximo, vejam só, o máximo entre os divisores em comum, que é o que nós entendemos como máximo divisor comum, MDC.
O máximo divisor comum entre 6 e 12 será o 6. Entenderam o que é o máximo divisor comum? Então, pessoal, na próxima aula eu vou mostrar para vocês um cálculo para sabermos já diretamente como calcular o máximo divisor comum, ou seja, o que é o maior entre os divisores em comum, entre as partes que nós iremos dividir. Vou mostrar um cálculo para vocês para adquirirmos, desculpem, para encontrarmos o 6 aqui nesse caso, tá? Sem precisar enumerar todos os divisores. Beleza? Até a próxima aula. Valeu!